Bom dia, meus queridos, oh aleluia, mais um dia de milagre, um dia que o Senhor nos permite, oh glória a Deus, a gente está junto, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Por isso, querido, avisa lá, já compartilha, porque a palavra tem a ver com o seu cardia, tem a ver com o meu cardia, tem a ver com o nosso coração. Hoje Deus vai nos trazer algo especial, até porque cada vez que a gente mergulha aqui, cada dia que a gente começa a meditar, ler esta palavra, coisas extraordinárias começam a acontecer ao redor de todos aqueles que estão dispostos a parar um pouquinho, a ouvir o que Deus diz através do Espírito Santo da sua igreja. E nós somos os escolhidos, segundo a palavra de Deus, por Deus. Não é eu que escolhi, não. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, Ele te escolheu. Então hoje, se nós estamos respirando, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Para quem não me conhece, deixa eu já me apresentar. Querido, sou o apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Estamos aqui cooperando, ajudando, auxiliando os nossos nobres amigos, pastores, bispos aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda, Osasco. Será uma honra te conhecer se você puder estar conosco lá. E olha, dá para acontecer algo maravilhoso agora, dia 19/8, às 19 horas, na Igreja de Deus aqui em Vila Holanda, tá? Final de tudo que nós vamos aqui aprender, eu falo alguma coisa mais, tá bom? Falo sobre o que está programado, que nós vamos ali entoar louvores, ouvir uma palavra da parte de Deus. E claro, você pode não só vir, você, a sua família, e traga mais 12, glória a Deus. Querido, a base hoje do que nós queremos falar da parte de Deus está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Anote aí, Provérbios, capítulo 4, verso 23. Eu já começo dizendo a você, já que você já está aí, já compartilhando, já dizendo, olha, Deus tem uma palavra para você. Hoje Deus quer falar sobre o coração humano, sobre o seu, o meu, nosso coração. Mas você já parou para pensar que esse verso de Provérbios capítulo 4, verso 23, diz algo muito sério, muito importante, para que a gente possa entender como é importante deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, fazer morada. Eu não sei como é que anda aí, sabe, o Espírito Santo aí no seu coração. Não sei como é que ele está aí, mas a palavra nos dá um grande alerta para que ele venha transformar essas áreas que muitas vezes não foi ainda trabalhada, transformada, moldada, lapidada, enfim. Mas o nosso coração, segundo Provérbios 4:23, o nosso coração, gente, ele é a fonte, é a fonte na qual tiramos o bem ou o mal. Olha bem o que eu estou dizendo, você vê como é importante a gente mergulhar na palavra. A palavra é muito clara, a palavra de Deus nos traz algo profundo para que a gente não perca o direito conquistado por Jesus naquela cruz. Que direito? A vida eterna com Ele. Por isso o nosso coração, repito, é a fonte na qual tiramos ou bem ou mal. E aí tem uma palavra que diz em Provérbios 4:23, ele já começa dizendo o quê? Guarda o teu coração. Por que eu devo guardar o meu coração? Por que você deve guardar o seu coração? Porque dele procede as fontes da vida. Meu Jesus. Querido, Provérbios 4:23 está escrito que é do coração que procede as fontes da vida. É aí onde eu quero chamar a vossa atenção nesta manhã, para que você junto comigo hoje, não deixe, gente, de colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, do que a palavra de Deus nos revela. É muito importante isso. Eu acredito que hoje algumas pessoas escolhidas por Deus, você, eu, nós, aqueles que são nossos amigos, que merecem entender por que algumas coisas estão enraizadas ali e de repente, do nada, surge, sabe, o mesmo costume, a mesma fala, a mesma forma de agir, da qual muitas vezes você na caladinha da noite, na madrugada, cai em si e fala, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter tido essa atitude. O que acontece comigo? Está falando aqui a palavra. A palavra diz que o nosso coração é a fonte na qual tiramos o bem ou o mal. E Provérbios 4:23, ele vai além, gente. Ele está dizendo que está escrito que é do coração.
Então, se é do coração, quem é que pode agir aí nesse coração? Quem é que pode agir no meu coração, nos nossos corações? A Bíblia, ela refere-se ao coração de forma muito clara e mostrando-nos como o âmago de nosso ser, melhor dizendo, como um reservatório. Olha aí, eu vou mais, o coração como um reservatório de tudo que nós somos. Em Lucas capítulo 6, anote, Lucas capítulo 6, verso 45, diz que está escrito o seguinte, gente, o homem bom, se tem homem bom, claro que vai ter um homem ruim, um homem mau, mas o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, o homem mau, do mau tesouro, coração, tira o mal. Por quê? Porque a boca fala, do que está cheio o coração. Então o nosso coração, de fato, é a fonte da qual tiramos o bem ou o mal. Então, por isso que eu comecei a falar, nós vamos falar do cardia em grego, coração. Agora imagina quando você volta um pouquinho. Você estava lá em Provérbios, agora você foi comigo em Lucas 6,45. Agora imagina quando você vai no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17,9. O que eu acho lá? O que tem lá? Gente, isso me chamou muita atenção. Por isso que eu falei, não, eu tenho que contar tudo, eu vou falar tudo. Porque se Deus está me tratando, se Deus está falando comigo, se Deus está me dando respostas, quanto mais aqueles que hoje tirar um tempinho para ouvir, para poder entender que a Bíblia ela responde porque a gente tem certos comportamentos que não agrada a Deus. Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração. Eita, meu Deus, Jeremias 17,9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá o seu coração aí? Quantas vezes o coração engana ou já enganou você? Já ouvi tantas vezes, só Deus sabe do meu coração. Quem vai contra esse sentimento, isso que está no meu coração? Deus sabe o que está, no meu coração. E não tem como dominar esse coração. Esse coração já age de uma forma, age de tal forma. Aqui a Bíblia está dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente ele é o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Querido, então hoje é a resposta de Deus para mim e para você. E digo mais, a palavra diz em Provérbios 4,23 que sobre tudo que se deve guardar, guarde, mas guarde mesmo, guarda teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E é mais ou menos assim, para você entender um pouquinho mais. É como se o coração, pudesse abarcar tudo. E a totalidade de nosso intelecto e de nossa vontade. Quando Deus consegue entrar aí, porque você tem que permitir ele entrar. Você tem que permitir ele tirar tudo aquilo que não agrada a ele. Isso vai na fala, nas condutas, em tudo que envolve o ser humano nessa terra. Querido, eu costumo dizer que quanto mais a gente convive com esta palavra, com aqueles que servem a Deus de verdade, porque a Bíblia diz outra vez, vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve. A conduta daquele para que não serve, aquele que não serve de fato, a sua conduta ainda não foi trabalhada, ele não foi lapidado, seu coração sempre se inclina para as coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Podemos sim, segundo a palavra, podemos aí conhecer o coração. E esse coração ele é revelado de uma forma que a palavra traz à tona. Por exemplo, você já deve ter conhecido alguém que ao olhar para esta pessoa, a maneira dessa pessoa se conduzir, agir, dava-se entender que ela de fato tinha se rendido ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Mas de repente, em algum momento da história da vida dessa pessoa, a sua fala, a sua conduta, a maneira dela agir, demonstra que ela ainda não estava sendo, ou não foi, melhor dizendo, trabalhada. Onde? No cardia, no coração. Por isso que vem aí, gente, todo orgulho,
Por isso que vem aí todo tipo de inveja. Por isso que vem aí todo tipo de fala, mexerico, fofoca, tantas coisas que a gente sabe que acontecem. E sempre vem daqueles que diziam ser o quê? Você sabe o quê? Dizer o quê? Amigo. Amiga. Que estava ao seu lado. Que estava ao meu lado. Que estava aos nossos lados. Pessoas que teve um certo acesso. Pessoa que entrou no seu lar. Pessoa que teve algum convívio. E de repente essa pessoa, ela expôs o que estava no seu coração. Porque ele não foi tratado. Ela não deixou Deus tratar desta área que muitas vezes, infelizmente, muitos ainda, por mais que estejam lá alguns anos dentro da casa de oração de uma igreja, ela não se rendeu ao Cristo que transforma o corpo, a alma e o espírito. Então podemos conhecer o coração como centro do nosso ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, com o nosso coração, olha bem o que eu vou falar agora. Com o nosso coração, segundo a palavra, oramos, meditamos, guardamos a palavra de Deus. Porém, muitos maquinam o mal no coração. Aí o que acontece? Se essa pessoa, ela maquina o mal no coração, como é que ela vai ter o prazer de orar? Como é que ela consegue ter o prazer de meditar e guardar a palavra de Deus? Ela não consegue. Então ela é meramente o que? Um ouvinte, ela só está ouvindo, mas não tem efeito no coração. Não cria raiz. Não, querido. E aí essa pessoa, qualquer tempestade, qualquer coisinha que ela escutar, qualquer coisa que vem contra aquilo que ela julga que é para ela, e ela não aceita, ela explode. Explode um momento de ira, de raiva, de vingança. A gente tem que entender que nem todos aqueles que fazem parte de uma casa de oração, de fato, ela está ou foi trabalhada aí. Eita, Jesus! Porém, muitos ainda que está ao seu redor, ou está onde você foi colocado por Deus, essas pessoas precisam ouvir da parte de Deus uma palavra como essa, para que ela venha cair agora, ou em si, e venha se arrepender. Porque, gente, o que tem de pessoas maquinando mal no coração, mas não guarda de jeito nenhum palavras de sabedoria que é transmitida através da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, e ele vai tirando, moldando, aleluia. Por isso que eu amo o meu melhor amigo, o Espírito Santo, porque só ele, gente, para trabalhar nessas áreas, o ser humano não consegue. Se você me apresentar agora alguém que está enquadrado dentro de uma ciência, um psicólogo, alguém que vai atuar tentando buscar no meio uma forma de analisar o comportamento humano, mas, gente, essa ciência não vai alcançar o que a palavra alcança. Essas pessoas, elas pensam pelo coração, mas também elas duvidam no coração. Considera as coisas do coração, considera tudo aquilo que o coração está dizendo. Creia com o coração. Olha só o que eu estou dizendo, para você entender agora. E aí eu venho dizer algo para você mais profundo ainda. Porque se você hoje parar para pensar, algumas atitudes, você foi guiado pelo Espírito Santo ou por aquilo que você dizia que estava no seu coração? É coisa para a gente pensar, Jesus. Quero ainda enfocar, gente, algo importante. Enfocar aqui o coração como âmago, né, do indivíduo, da pessoa. Por que eu estou dizendo? Porque esta pessoa, ela se envolve de tal forma que ela vai envolvendo com tudo aquilo que está ao seu redor. Aí vai atingir as suas emoções, vai atingir o intelecto, vai atingir sua vontade, vai começar a moldar você, às vezes, de uma forma que quando você cair em si, você vai ver o estrago que aconteceu. E o pior é que esses estragos acontecem mais com a pessoa, porque ela caindo em si, ela fala: meu Deus, não sei por que eu fui falar, não sei por que eu fui fazer, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas quem pode conhecer de fato o seu cardio, o seu coração? Deus é que sonda. E Ele nesta manhã sonda o seu, meus, nossos coração. Como está em Provérbios 21:2 ou em Romanos 8:27. Gente, há um versículo na palavra de Deus que revela muita coisa sobre você, sobre mim, sobre todos nós que somos servos de Deus. Por exemplo, esse versículo está em Provérbios 15:3.
13. Anote, Provérbio 15, 13. O que diz lá? O que diz a palavra, melhor dizendo? O coração, o cardio, o coração alegre. Como é que é? Tem isso aí, está lá na Bíblia. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Isso está na palavra do Senhor. Isso é o que a Bíblia nos revela, sabe, sobre tudo que eu comecei a falar do começo até agora. Então, preste atenção agora. Isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que a beleza não está só do lado de fora. Que ela não aparece só com os cuidados e maquiagem. Mas a Bíblia revela aqui, a Bíblia diz claramente, com alegria do coração. Com alegria do coração. Está falando de algo que está lá dentro, que vai transmitir de tal forma que não tem como alguém não observar e ver a realidade desta alegria. E é interessante aqui, gente, que podemos perceber o que? O coração de uma pessoa pelo seu semblante. Você já viu quando alguém chega diante de você ou está num ambiente, você percebe? Aquela pessoa, ela transmite uma tristeza profunda, uma mágoa. Ela não consegue transmitir algo que seria paz. Seria, né, uma harmonia. Seria, por exemplo, que ela ao falar, há de contagiar outras pessoas. Porque lá no seu coração, o que está lá, está lhe machucando, está lhe ferindo, está levando ela para baixo. Aí vem a depressão e muitas vezes até uma opressão. Deixe o meu melhor amigo nessa manhã tratar desse seu coração. Olha que coisa linda que Deus manda te falar. Deixa, convida ele. Ele não invade, gente. Ele não chega já entrando. Ele espera você admitir que as suas forças se acabou, que a sua alegria foi embora, que cada noite é noite de muitas lágrimas, de insônia, que seus pensamentos não são pensamentos bons, são pensamentos ruins, são pensamentos maus. Deixa ele trabalhar aí, deixa ele mudar tudo o que precisa ser mudado. Quando ele entra, gente, meu Deus, a gente não tem noção, mas a Bíblia revela muita coisa. E muitas dessas coisas é para a gente parar para pensar de como será a tua, a minha, a nossa alegria diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus santo. Aonde cada um vai ficar se perguntando, meu Deus, como que eu ia imaginar tudo isso que eu estou contemplando aqui, com o nosso Deus todo-poderoso? Como que eu ia poder entender o que é realmente ter uma vida eterna, vendo toda a grandeza de um Deus tão amoroso? Meu Deus, por isso que a Bíblia revelava lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não vi ainda, até os dias de hoje, alguém erudito no assunto, erudito, como eu digo assim, dentro da área de uma teologia, tentar aí trazer à tona esse tal, que Deus amou de tal maneira. Então mesmo que você esteja hoje na situação que você se encontra, Ele te ama tanto, que Ele só está esperando você dizer, oh Jesus, entra aqui no meu coração, tira de mim esse espírito de vingança, tira de mim esse espírito de morte, tira de mim esse espírito de suicídio, arranca de mim todo esse mau pensamento, tira de mim esta mágoa que criou raiz por eu ouvir tanta coisa que de fato não era nem verdadeiro. Ele pode, mas porém você precisa convidá-lo. Quem é meu melhor amigo? O Espírito Santo de Deus nesta manhã. Aleluia! Glória a Deus, gente. O coração, meus queridos, é a sede. Preste atenção. O coração é a sede de nossas emoções. O verdadeiro discípulo cristão, ele não é um bobo que vive vivendo aí de qualquer forma, rindo à toa. Não é nada disso que eu quero aqui trazer. Mas existe uma alegria, minha gente, diferente. Existe uma alegria tão diferente. E essa alegria, segundo a palavra, ela é denominada como paz. E quem é que pode trazer essa paz para mim e para você?
E nesta manhã essa paz quer te alcançar. Mas não é só te alcançar não. Quer fazer morada. Quer habitar aí dentro de você. Para que você possa, de acordo com a palavra de Deus, viver esses dias, esses anos que Deus nos dá, de forma que você terá prazer e alegria de servir a Deus até o grande dia. Tem gente que às vezes fala, meu Deus, eu pensei que estando aqui nesta casa de oração, eu pensando que ao aceitá-lo, viver essa vida, as coisas seriam diferentes, querido. As coisas são e serão diferentes para aqueles que deixam, de fato, o Espírito Santo trabalhar nessas áreas que são impregnadas durante a nossa vida. Antes de eu entrar, eu estava sentado, meditando, lembrando de tantas coisas que aconteceu comigo. E não criou raiz, graças a Deus. Porque tudo que eu vinha fazendo, e até hoje, eu faço porque Deus pôs isso no meu coração. Você imagina uma cena onde você está diante de várias pessoas. E naquele momento, um momento muito alegre, porque é um momento de conquista, é um momento que você se vê servindo a igreja, as pessoas. E quem serve as pessoas? Serve a Deus. E de repente, no meio de uma reunião, alguém diz que quer que eu assuma a sua posição para ministrar tal livro da Bíblia. E eu convicto que eu estava fazendo a melhor coisa, servindo. Sabe, que eu estava ali prestando um serviço, primeiramente, àquelas pessoas que não tinham tamanho conhecimento, pela qual eu fui incumbido a ministrar. Mas no momento que alguém pronunciou um livro que é tão simples e comum no modo de falar dentro da teologia, quero que você entenda isso, alguém disse, ele não pode. Ele não pode isso, ele não pode por causa daquilo, e começou diante de todo mundo. Mas a pessoa às vezes não percebeu que aquela maneira pela qual ela colocou a situação, ela estava dizendo, ele não tem qualificação nenhuma. Então as pessoas podiam perguntar, então o que ele está fazendo aqui entre nós? Por que ele está entre nós que somos aqui os professores, as pessoas que estão incumbidas de ministrar alguma matéria dentro deste instituto teológico? Aquilo ali poderia ser para mim o fim de eu fazer qualquer coisa em relação ao ensino, à música, a ministrar, a pregar. Porque às vezes as pessoas falam sem ter, naquele momento, sabe, vamos dizer assim, diante de uma situação que aquelas palavras elas vão ter um peso tão grande que pode, de uma vez por toda, paralisar aquilo que está no coração da pessoa. Mas foi totalmente o contrário. Foi totalmente o contrário. Porque daquele momento, eu busquei tudo aquilo que segundo que foi apresentado, que eu não tinha, eu comecei então a buscar para ter. Se o problema é esse, o problema está resolvido. Porque, gente, tem muita gente de Deus, e eu sei disso que tem. E você talvez seja esta pessoa, que Deus te deu o melhor presente, que Deus te presenteou, e não pare de falar por causa de ninguém. Esse dom, o dom da palavra, poucos têm. O dom que Deus nos dá, segundo a palavra, do conhecimento, da sabedoria, da ciência, poucos têm. Mas aqueles que têm, quando começa a transmitir, quando começa a falar, as pessoas observam que aquela pessoa, ela não está falando de si mesma, mas ela está falando porque o Espírito Santo está lhe usando, como Ele sempre te usou e quer te usar. Não pare por ninguém, porque o que eu ouvi naquela época, naquele dia, eu poderia, naquele momento, não fazer nada, que dava a entender que eu não estava fazendo para Deus, mas estava fazendo para uma instituição. E de fato, tudo que eu fiz e faço não é para uma instituição, é para aquele que me chamou, me convocou. Por isso que eu digo que eu sou um querix, um enviado da parte de Deus, uma atalaia, transmitindo palavra de uma forma que você pare, possa me ouvir. Não gosto de usar algumas posturas, porque algumas dessas posturas a homilética não ensina. Você não aprende certas posturas quando você está numa escola aprendendo como se comportar, como falar. Então eu gosto de ter esse tipo de conversa para que você pense, medite. E Deus está dizendo para alguém, ei, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. O que está no seu coração aí, foi eu que coloquei.
Não deixa ninguém tirar. Eu estou aí, estou agindo aí na sua vida, no ministério que eu coloquei nas tuas mãos. Que Deus trabalhe, que você se levante, que você continue a falar do amor de Deus. Aí vem o noivo. Eu sempre falo, está para acontecer algo extraordinário. Eu tive que parar um pouquinho aqui do meu escrito para falar isso para você, especialmente para você que tem chamado de Deus, que foi chamada por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eita Jesus! Ele vai, e sempre eu vivo isso, Ele vai colocar as coisas nas suas mãos. Não se preocupe, Deus está no negócio. Aleluia! Por isso eu digo, o coração é a sede das nossas emoções. Aleluia! O coração, quando recebe o Espírito Santo, ele passa a ser, por meio da graça do Senhor Jesus, encharcado, gente, de paz. E o próprio Jesus diz que Ele é a nossa paz. Que a paz que Ele nos dá não é como o mundo dá. O mundo tem um tipo de paz. Mas que tipo de paz que esse mundo tem? Olha o que está acontecendo ao redor deste mundo, deste globo aí. Você vai ver nações, vai ver situações na qual muitos buscando, dizendo que está atrás de paz, mas essa paz é a base de guerra. É a base de uma destruição. Isso não é paz, gente. A paz que o Espírito Santo quer colocar no seu coração, transformar no teu coração, tem a ver com a alegria que nós vamos ter para todos sempre com Jesus na glória. Eu repito, nós iremos povoar o céu. Aleluia! E hoje eu quero dizer algo para você. Quando você vai no livro lá de Gênesis, quando você vai comigo lá, o que você acha lá? Você acha um casal. Eu não sei quantos anos eles viveram lá, tendo alegria, daquela paz, daquela harmonia, onde a Bíblia diz que o próprio discipulador era o Deus criador dos céus e da terra. Pois bem, a Bíblia diz que o coração do homem, ele adoeceu. E esta doença aconteceu quando o primeiro casal ele errou, pecou, lá no Jardim do Éden. E esse adoecer pode ser, gente, comparado, para quem não sabe, a uma enfermidade física. Para você poder entender agora, que eu estou indo agora já no final desse momento que nós temos aqui toda manhã. Mas ela pode ser comparada, pode ser comparada a uma enfermidade física que ataca o quê? Que ataca o coração, o cardio, o coração humano. Pode ver que às vezes, no check-up que nós fazemos, o médico diz, olha, você tem que tomar esse cuidado, esse devido cuidado, tomar esse remédio, fazer isso, fazer aquilo, pressão alta, pressão baixa. Olha, a causa é isso, a causa é aquilo, para que o coração não pare, para que ele não adoeça e você venha até, sabe, a óbito. O coração do ser humano, por causa do erro que teve lá, do casal, Adão e Eva, o nosso coração agora adoeceu, ele é doente. A tendência do coração humano, eu sempre falo isso, não é buscar a Deus. Não é. O homem não busca Deus, gente. Eu quero que você entenda isso. Quem nos busca é Deus. Quem nos busca é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele veio buscar o que se havia o quê? Perdido. Se havia perdido. Ele veio buscar o que se havia perdido. E Ele veio para destruir as obras do inimigo da sua alma. Que nunca quer teu bem, que peleja contra você. Eu quero que você entenda isso. Então todo ser humano, quando ele nasce nessa condição que nós já estamos aqui entendendo. Qual a condição? Um coração adoecido. Pode ver, até para algumas pessoas me ouvir, parar um pouco para ouvir, eu estou falando da palavra do Senhor Jesus. Para essas pessoas, elas já têm uma dificuldade de parar um momento, de ouvir a palavra de Deus, porque você fica centralizado em tudo que tem a ver com as coisas da terra. Todo ser humano busca alguma coisa em relação a, sabe, aquilo que ele pode pegar, palpar. Mas Deus, por ser invisível, Ele é real. E o Espírito Santo, Ele quer tirar isso que aconteceu comigo, com você. Eu repito o que está dizendo aqui. Esse adoecer pode ser comparado a uma enfermidade física que ataca o coração humano. E em alguns casos, eu vou além ainda. O médico diz que a única maneira e a solução é um transplante. Pegou agora aí? Como é que é transplante? Porque se aquele coração continuar lá, a pessoa não vai viver. Ela vai adoecer de tal forma que vai vir a óbito.
Então, a linguagem física, a linguagem pela qual estou dizendo agora, ela vai entrar, meu querido, no âmbito espiritual. Ela vai começar agora a mostrar para mim e para você que Deus quer trabalhar aonde ninguém consegue a não ser Ele. E já começa pela palavra do Senhor. Já começa dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. É quando eu aceito a palavra, quando eu deixo essa palavra criar raiz. Tudo aquilo, gente, que o Espírito Santo vai falando pela palavra, você vai percebendo. Essa palavra eu não posso falar. Essa conduta eu não posso ter. Essa forma que eu estou tratando as pessoas não pode acontecer. A Bíblia não aprova. Senhor, trata do meu coração. Tire essas atitudes. Arranca de mim tudo isso que está me adoecendo e adoecendo as pessoas. Porque a forma que você fala é porque o seu coração está cheio daquilo que você está falando. Mas hoje, se você aceitar, se você deixar o médico dos médicos trabalhar aí, aleluia, as coisas vão mudar para a glória de Deus. Deus, Ele é o médico. Jesus é o Deus Rafa, é o médico dos médicos. E Ele termina dizendo algo profundo através da palavra. Ele nos traz esta palavra que hoje eu quero concluir com você. Ele diz: dar-vos-ei, melhor dizendo, dar-vos-ei o coração novo. Opa! Está na palavra, está na Bíblia. Glória a Deus. Quer dizer que Deus quer dar o que para mim, para você hoje? Um coração novo. E Ele diz: e porém dentro de vós, segundo a palavra, quero que ela seja profética, essa palavra na sua vida, na sua família, naqueles que o cercam, aqueles que estão debaixo do teto pela qual Deus permitiu você viver. Que a Bíblia está dizendo: porém dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei, segundo a palavra, um coração de carne. O livro de Ezequiel, capítulo 36, o verso 26 diz isso. Agora a pergunta é: deixo transplantar quem? O Espírito Santo. Termino dizendo isso. Deixe o Espírito Santo transplantar um coração novo em você, para a glória de Deus. É isso que eu queria dizer. Hoje, o nosso tema trata, gente, de coisas que poucas pessoas admitem. O nosso coração é a fonte na qual tiramos o bem ou o mal. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você vai deixar o Espírito Santo tirar o coração agora aí? Isso aí que ele não se agrada, essas coisas, vai deixar? Pois se você assim fizer, você vai ter vitória em todas as áreas da sua história de vida nessa terra. As coisas que passaram, as situações que você viveu, serão jogadas no mar do esquecimento, porque Ele é um Deus que perdoa, e Ele hoje perdoa as suas atitudes, as suas falas. Você terá alegria de chegar em quem for e dizer: olha, eu admito, te peço perdão pelo que eu falei e a minha conduta, mas hoje eu sei quem está morando no meu coração. Eu tomei posse da palavra, e essa palavra está mudando, transformando áreas que eu achava que nunca ia mudar. Mas a palavra mostra que Ele tira este tipo de coração que não agrada jamais a Deus, e colocou um novo coração. E não só isso, há em mim o Espírito Santo de Deus se movendo, atuando, aleluia. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, pessoa de Deus, simpatizante da palavra do Senhor, hoje mesmo, se você o confessar como seu único e suficiente Salvador de sua alma, seu nome escrito no livro da vida, a partir de agora você é filha e filha de Deus. Então, tudo que você imaginar, Ele vai agir te dando o melhor de Deus, para a glória de Deus. Eu creio, eu te abençoo como ministro da palavra. Eu agora sou testemunho da fala que está sendo pronunciada, que você nesse dia se rendeu ao Cristo ressuscitado. Bem-vinda e vamos junto, aleluia, bem-vindo, povoar o céu para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que já estão comigo aqui online. Que Deus abençoe a cada um. Oh, aleluia. Como até está dizendo aqui o Willis está dizendo: olha, qualquer dia eu vou aí tomar um café com Deus, seja bem-vindo, aleluia. Ai, falando nisso, gente, termino dizendo algo especial. Gente, vai ser para mim especial, a maior alegria ver vocês comigo
dia 19/8, às 19 horas, na Igreja de Deus, aqui em Osasco, em Vila Holanda. Vai ser no sábado. Separe aí. Venha junto comigo. Vamos agradecer a Deus. A Igreja de Deus no Brasil, a Igreja de Deus Internacional, comemora 137 anos de fundação. Querido. Tem um tempinho aí que esta igreja vem anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus, a doutrina dos apóstolos. É uma igreja que está em 187 países, gente. Uma igreja que já tem aí cerca de 15 milhões de pessoas que se renderam ao Evangelho. É uma igreja que já tem quase, aí bem dizer, 40 mil igrejas organizadas, 613 missionários aí anunciando o Evangelho, 116 universidades e seminários, gente com quase, vamos dizer, 40 mil alunos matriculados, estudando, aprendendo a palavra de Deus, como a gente agora, de manhã, todo dia separando um momento, sim, e cerca de, bem dizer, 50 mil pastores, bispos, credenciado pela Igreja de Deus. Então é um motivo de festa, de alegria. Vocês estão comigo lá. Nós vamos adorar a Deus, louvar a Deus. E também vai estar conosco o Bispo Alexandre, ministrando uma palavra da parte de Deus. Você vai conhecer o pioneiro, que iniciou o trabalho aqui em Osasco, 1959. Depois de 10 anos aí, Jesus falou: vem, Reginaldo. E ele já estava lá anunciando, com 90 anos, 70 anos de ministério, presente neste culto, louvando a Deus juntamente com todos nós lá. E lá o pastor titular hoje, pastor Jonas Carvalho, com certeza vai te receber com muita alegria. Então esteja conosco. Eu vou deixar anotado para você aí o nosso endereço, como eu gosto de fazer, porque é mais fácil você copiar, colar, e já deixar aí, chegar lá. Vim aqui, eu vi a live lá, estou aqui também feliz de saber que esta igreja já vem anunciando o Evangelho há 137 anos. Eita Deus! Será um prazer, tá? Junto comigo uma equipe de pastores. Não estará lá só eu, a bispa, mas toda a equipe de pastores local, a igreja, os nossos amigos convidados e você, que hoje é meu convidado especial. Amém? Conto com você. Deus te abençoe. Que hoje seja um dia de vitória. Entrega, coloca o teu coração diante do Senhor e deixa Ele mudar, porque só Ele pode mudar e transformar o ser humano nessa terra. A Ele, hoje eu digo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Eu digo ninguém. Aleluia. Tenha um bom dia, graça e paz.